Oi, tudo bem com você? Agora a gente vai falar, neste vídeo, sobre o trabalho escravo temporário. Trouxe alguns slides para facilitar o nosso estudo. Vem comigo! O trabalho escravo temporário tem sua raiz histórica, olha só, no dia 13/5 de 88. 88 agora da Constituição? Não. 1888. Foi promulgada a Lei Imperial 3353. Essa lei é a Lei Áurea, você deve se lembrar. Bom, a partir do momento da promulgação dessa lei, passou a ser crime no Brasil você utilizar o trabalho de outro de modo escravo. Mas você acha que, por conta de uma lei existir, acabou na vida real das pessoas o trabalho escravo? Pois é, você sabe que não. O que aconteceu? Em 1995, o Brasil foi condenado por explorar atividade análoga a escravo. Foram resgatadas mais de 50 mil pessoas. Essas 50 mil pessoas, elas estavam mesmo em situação degradante. O que aconteceu? A partir desse momento, o Brasil foi, por ter sido condenado, compelido a, olha só, comprometer-se a erradicar o trabalho escravo aqui no Brasil. Ficou conhecido como caso José Pereira. O que aconteceu o ano passado? No finalzinho do ano passado, novamente o Brasil foi condenado. Então esse tema, trabalho escravo temporário no Brasil, é um tema de relevantíssimo interesse para toda a sociedade. Para nós que estudamos para concursos, também. Vamos estudar um pouquinho mais sobre ele. Onde está previsto na Constituição a proibição do trabalho escravo? Bem, lá no artigo 1º, incisos 3 e 4 da Constituição, fala dos fundamentos da República Federativa do Brasil. O que esses fundamentos dizem? Olha só. Dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho são fundamentais para uma república federativa. Pois bem, o trabalho escravo vai na contramão disso. Por que ele vai na contramão? Porque não dá para você dizer que um escravo tem dignidade respeitada, não é? Pois bem, e nem que o valor social do trabalho está sendo respeitado, porque ali eu estou abusando da mão de obra escrava. Onde mais está proibido? Veja comigo, olha só, artigo 5º, inciso 3, fala da proibição do trabalho desumano e degradante. Aí eu trouxe também o inciso 47. Esse inciso 47, ele fala da proibição de penas de trabalhos forçados. Ou seja, no Brasil, nem que tenha sido por um criminoso, eu posso obrigá-lo a fazer um trabalho forçado. Agora você imagina numa relação trabalhista comum poder fazer trabalho forçado? Não pode, né? Temos também, além da Constituição, as convenções da OIT. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho. Quais? 29 e 105. Ambas falam sobre a proibição do trabalho em condições análogas à de escravo. Mas o que é isso? Trabalho análogo à de escravo. O que é essa condição? Quem diz isso pra gente, ó, é o Código Penal, artigo 149. Por se tratar de uma violação da dignidade da pessoa humana, a gente precisa saber exatamente o que é e o que não é trabalho escravo aqui no Brasil. Olha aqui comigo. Trabalho forçado é trabalho escravo. O que é o trabalho forçado? É aquele sem voluntariedade. O que mais? Jornada excessiva também é trabalho escravo. O que é jornada excessiva? Além das condições humanas. Então, trabalho em jornada excessiva necessariamente tem que ser além das condições humanas. Uma sobrejornada, por exemplo, uma prestação de horas extras, por exemplo, isso não é trabalho escravo. E isso daí é errado, né? Se ultrapassar os limites possíveis, sim. Mas, e vai ser punido, vai. Mas não é trabalho escravo. Trabalho escravo tem que ser além das condições. Então eu quero que vocês dissociem aí, separem aí, os conceitos de sobrejornada do conceito de trabalho em jornada excessiva. Então, quando você falar de trabalho de jornada excessiva, não necessariamente ele ultrapassa aquelas 8 horas diárias, que a gente pode trabalhar de 8 horas diárias, né, por dia. Não. Pense assim, às vezes 4, 5, 6 horas, numa condição exaustiva de trabalho, né, debaixo de um sol escaldante, por exemplo. Imagina essa situação, ou dentro de uma caldeira. Imagina essa situação, isso daí a gente pode ver se é uma jornada excessiva, que é além do limite que a pessoa aguenta, tá? O que mais? Condições degradantes. Quando eu suprimo, né, quando eu tenho a supressão do mínimo, do essencial, em aspectos físico e emocional, eu também posso dizer que eu estou estabelecendo ali para aquele trabalhador condições degradantes. Isso também é trabalho escravo. E por
por último, a restrição da locomoção. Por meio do quê? Da dívida. Às vezes a pessoa, o trabalhador, é contactado lá na cidade dele, para ele trabalhar em outra cidade. Então ele vai sair de uma para ir para outra. Esse trabalho, assim, né, que ele vai sair de uma para ir para outra, esse transporte, muitas vezes ele paga por isso. Mas ele não tem dinheiro, por isso que ele está se submetendo àquele trabalho. Então ele fica já devendo. Então ele já sai da cidade dele devendo. Às vezes é até emprestado um dinheiro para ele deixar para a família dele. E ele já fica devendo esse dinheiro ali para aquela pessoa que fez esse transporte dele. Quando ele chega no local de trabalho, ele já está com uma dívida enorme. Então, o que a pessoa faz com ele? Esse trabalhador que já está fragilizado. Ela diz assim, você só vai sair daqui depois que você me pagar o que você me deve. Então ele fica ali com a sua restrição, com a restrição da sua locomoção. Isso é trabalho escravo. Veja aqui o que diz o CP, Código Penal, no artigo 149. Tá bom? Dá um pause no vídeo e anota ou dá uma olhadinha no seu Vademecum, ou mesmo no site do Planalto, tá bom? Aí você pode fazer essa leitura, que foi isso que a gente acabou de dizer. Outra figura extremamente importante, e é uma novidade, inclusive, é a figura do gato. No Código Penal, é lógico, você não vai encontrar a palavra gato, mas o traficante de pessoas, para esse fim de exploração de trabalho escravo, se chama gato. É tão importante esse tema que nós temos até o Protocolo de Palermo, que é o Decreto 5017, que trata sobre esse tema, sobre tráfico de pessoas de extrema relevância, tem que ser lido esse protocolo. Esse protocolo, inclusive, vai estar no material de apoio, o material dessa aula, que, se você quiser, é só pedir que a gente te envia. Olha lá o que diz o 149. Como esse artigo é uma novidade legislativa, ele pode ser cobrado nas nossas provas, tanto de primeira como segunda fase, qualquer fase de prova. Então eu trouxe aqui uma facilidade para a gente decorar ele. O artigo é grande, ó, agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de submeter essa pessoa a trabalho em condições análogas à de escravo. Professora, muita coisa, verdade. Então o que eu fiz? Separei para vocês em verbos, ó. São 8 verbos. 4 vezes a letra A, 2 vezes a letra T, 1 vez a letra R e 1 vez a letra C. Vamos completar? Aliciar, alojar, acolher, agenciar. Agora para o T. Transportar, transferir. Depois recrutar e comprar. Se a pessoa, né, o ser humano, tem coragem de fazer isso com outro ser humano, aliciar para que ele seja um trabalhador escravo, transportar para que ele seja um trabalhador escravo, ou até mesmo comprar. Veja esse, o legislador trouxe essa palavra mesmo, comprar. Isso tudo é um crime, a pena é de 4 a 8 anos. Então é para tomar muito cuidado, tráfico de pessoas é crime? Sim. Qual é a penalidade também? Bom, além da penalidade criminosa, que é um crime, né, que você cometeu se você fizer isso, também a Constituição trouxe lá no 243, tanto no caput como no parágrafo único, que se você, proprietário de uma terra, na sua terra, seja urbana ou rural, você tiver exploração de trabalho escravo, você perde a sua terra. E olha só, sua terra é expropriada e destinada à reforma agrária e a programas de habitação, e sem indenização. A outra pena é para bens. Todo e qualquer bem de valor econômico, ó, se tiver exploração de trabalho escravo, ele vai ser confiscado e vai reverter para o fundo especial com destinação específica. Como é que funciona a atuação, então, dos órgãos? Olha lá. O auditor fiscal do trabalho, quando ele vai em loco, e lá ele detecta realmente que tem o trabalhador escravo, o que ele faz? Ele lavra um auto de infração e também elabora um relatório circunstanciado. E o Ministério Público Federal? Bem, o Ministério Público Federal vai apurar a conduta no âmbito criminal. E, se o caso, vai distribuir uma ação na Justiça Federal Comum. Porque a competência, por conta de ferir a dignidade da pessoa humana, a competência da Justiça Federal Comum. E no âmbito da Justiça do Trabalho? Vem comigo, olha só. O Ministério Público do Trabalho, verificando então que tem ali uma condição análoga de escravo, ele firma um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta. Nesse TAC vai ser estabelecido que vai cessar a situação, regularizar e também estabelece uma indenização pelo dano coletivo. Caso não haja o cumprimento desse TAC, qual é a consequência? Olha lá, ação civil pública na Justiça do Trabalho. Uma das partes mais importantes que eu trouxe para essa aula são essas figuras aqui. Dumping social,
truck system e sistema por dívida, servidão por dívida, escravo clássico e o escravo contemporâneo, quais são as diferenças, o escravo rural e o escravo urbano, a teoria da cegueira deliberada e o seguro-desemprego especial. Vem comigo para a gente entender o dumping social. Olha o impacto que traz esse tipo de exploração de trabalho. Você imagina, você é um empresário que paga seus impostos, que paga seu trabalhador, né? Seu produto final é caro. Afinal de contas, você tem uma carga tributária, uma carga previdenciária, uma carga trabalhista e mais todos os custos dos seus insumos e afins, né? Estabelecimento e tal. Ótimo. Ficou caro, não ficou? Para você ter uma competitividade, as outras pessoas que também exploram a mesma atividade que você devem estar na mesma igualdade de condições, de ônus, de sanções. Pois bem, mas quem explora atividade assim, escrava, não paga isso. Não paga previdência, não paga direitos trabalhistas, não paga nada. Então o produto dessa pessoa é muito mais barato que o seu. Então a gente tem uma concorrência desleal para você, empresário. Além disso, também, rombo na previdência, rombo no desenvolvimento nacional, rombo na economia e toda a sociedade perde. Todos nós devemos combater o serviço escravo. Isso não existe, não deveria existir, né? Mas, como eu disse, agora, no final do ano de 2016, o Brasil foi condenado por conta disso. Tá na hora da gente mudar, né? Tá na hora de acordar e na hora de denunciar. O que mais? O truck system e a servidão por dívida. Lembra que eu contei que o trabalhador ele sai da região dele, vai para outra região e já chega no lugar para trabalhar com dívida? Pois é, ele chega com dívida, ele tem que trabalhar para pagar a dívida que ele supostamente tem. Ali no local de trabalho, onde ele exerce suas atividades, muitas vezes ele recebe o seu salário em bebida alcoólica, em cerveja, cigarro. Então imagina, com preços assim bem abusivos, ele nunca, que é proibido, né? CLT proíbe, súmulas que proíbem, ele já chega a dever muito mais que ele poderia pagar. Ele chega a ter que pagar, por exemplo, equipamentos de proteção individual, que é dever do empregador. Então, isso também é um problema muito grande do trabalho escravo, do truck system e a servidão por dívida. Eu trouxe a diferença do escravo clássico para o escravo contemporâneo. Olha só, o escravo clássico é aquele lá das algemas, no negro, no pelourinho. Então, o escravo clássico ele era uma propriedade do senhor dele. Então, o senhor dele, bem ou mal, cuidava dele, porque não queria que ele morresse. Queria que ele trabalhasse e continuasse vivendo para trabalhar mais e mais e mais. Pois bem, hoje, o trabalhador que está na situação de escravo contemporâneo, ele é um trabalhador descartável. Tão descartável que ele está numa condição de proteção pior ainda do que o trabalhador que era o escravo propriedade do seu senhor. Então, o escravo clássico era melhor cuidado até do que o escravo contemporâneo. Lógico que naquela época não existia a proteção que existe hoje, legislativa e em loco mesmo, né, de auditor fiscal, do próprio sindicato, da própria população que verifica ali que algo está estranho, né, e denuncia. Mas muito bem, o que mais que eu tenho para dizer? Do trabalhador rural e do trabalhador urbano que está em condição análoga de escravo, e é tanto brasileiro como estrangeiro, haitiano, boliviano, chileno, tá todo mundo sofrendo com a exploração de trabalhador escravo aqui no Brasil. No mundo rural, agropecuária, bastante se viu, por exemplo, na indústria canavieira. E no urbano, construção civil foi o carro-chefe e a indústria têxtil também foi o carro-chefe de encontrarem aí muita exploração de mão de obra escrava. Trouxe a teoria da cegueira deliberada. O que essa teoria diz? Bom, essa teoria diz o seguinte: o empregador, né, aquele que entra em contato com esse trabalhador escravo, muitas vezes ele não pega aquele produto final para ele. Ele terceiriza, e vai terceirizando, aí ele vende para grandes empresas. Pois bem, esses grandes empresários que compram de pessoas que escravizam, dizem assim: eu não sabia, sou cego, não sabia. O que foi feito então? A teoria da cegueira deliberada. Você não sabia? Deveria saber. Por que o seu produto está tão mais barato? Então, você deveria saber. Sua cegueira foi feita porque você mesmo quis não ver. Você mesmo disse não quero ver. Porque se tivesse pesquisado, teria descoberto que o seu produto adivinha de exploração de mão de obra escrava.
Então, por conta disso, responsabiliza-se toda a cadeia produtiva. Aquela empresa que está lá no topo, e você deve ter ouvido falar do caso. Agora que nós já estabelecemos as premissas básicas sobre o trabalho escravo contemporâneo aqui no Brasil, eu trouxe algumas questões bem mais pesadas e densas para a gente discutir aqui no nosso vídeo. Convido você então para acompanhar essa parte mais pesada do direito do trabalho, com relação ao trabalho escravo. Olha aqui comigo. Dumping social, truck system e servidão por dívida, escravo clássico do escravo contemporâneo, o escravo rural e o escravo urbano, a teoria da cegueira deliberada e o seguro-desemprego especial. Vamos começar então pelo dumping social. Imagina você, empregador, que paga seus tributos corretamente, suas questões trabalhistas corretamente, recolhe também todos os impostos e as contribuições previdenciárias. Seu produto final é caro, afinal de contas você cumpre aí com todas as suas obrigações. Pois bem, imagine então um outro empregador que não paga previdência, que não paga direitos trabalhistas, que explora a atividade de mão de obra escrava. Quanto é que vai ficar o produto desse seu concorrente? Muito mais barato do que o seu. Por conta disso, eu tenho uma concorrência desleal. Olha, eu estou falando só na questão de você empregador com outro empregador. Mas, além disso, também causa um rombo na Previdência. Os direitos de todos aqueles trabalhadores estão sendo violados. Além disso, também fere o desenvolvimento nacional. E que mais? A economia e a sociedade. Ou seja, esse dumping social é um câncer na sociedade. Você deve, eu devo, todos nós devemos denunciar, coibir de todas as maneiras. Tá bom? Você, sociedade, você, pessoa física que verifica ali uma situação que pode ter escravidão, né? O trabalho escravo, uma condição análoga ao escravo, você deve denunciar também, tá bom? Isso é um direito e um dever de todos nós. O que mais? Além do dumping social, o truck system e a servidão por dívida. Lembra que eu falei que o empregado, o trabalhador, ele sai lá da sua cidade com a promessa de trabalho. E aí ele, para sair de lá, tem o transporte, ele paga, mas ele não tem dinheiro. Então o que acontece? Ele fica já devendo para aquela pessoa que vai fazer o transporte dele. Lembra que ele é o gato, né? Pois bem, essa pessoa que faz esse transporte é o gato. O que acontece? Ele já sai devendo. Quando ele chega no alojamento para trabalhar, quando ele chega na oficina de costura para trabalhar, o que acontece? Ele já tem uma dívida enorme. E o que acontece nessa situação? Além dele ter uma dívida enorme, a família dele está lá, precisando de dinheiro, tudo que ele pode ele manda para lá, e ele fica só acumulando dívida. Muitas vezes o empregador paga com comida, uma comida de péssima qualidade, com bebida alcoólica, com cigarro. Ou seja, esse truck system, ou essa servidão por dívida, significa que o empregador faz com que o empregado fique endividado. Isso também tem que ser coibido, isso é coibido, né? Só que precisa de uma atuação maior, tanto de auditores fiscais do trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e de toda a sociedade. Os sindicatos também podem fazer a verificação desse tipo de situação em loco. O que mais? O escravo clássico e o escravo contemporâneo. Você vai se lembrar daquele escravo lá do Pelourinho, o negro acorrentado. Pois bem, esse escravo, ele era propriedade de seu senhor, propriedade de seu dono. Por ser propriedade, e ali a gente vê o direito de propriedade mesmo, ele era melhor cuidado até do que o atual escravo contemporâneo. Por que eu estou dizendo isso? Veja só, aquele senhor escravo, ele queria que ele vivesse muito para trabalhar muito. Então o mínimo existencial ele recebia. E o escravo de hoje em dia, ele é um trabalhador descartável. Por ser trabalhador descartável, fica lá trabalhando a exaustão, até morrer muitas vezes. Então, a gente vê que a situação de tratamento para esse ser humano que está nessa situação análoga de escravo é ainda pior do que acontecia lá no Brasil colônia. Tá? O que mais? O rural e o urbano. A gente vê a escravidão, né, esse trabalho em condição análoga de escravo, tanto no meio rural como também no meio urbano. O que a gente mais vê no meio urbano? A gente vê construção civil, muitas empresas que estão nessa lista suja são de construção civil de engenharia e também de têxtil, indústria têxtil. Também está terrível a situação para a indústria têxtil. E para o rural? Muito agropecuária, né?
A questão ali do corte de cana, as pessoas trabalham muito, às vezes para ganhar R$ 1 pela tonelada da cana batida. Imagina. O que mais? Teoria da cegueira deliberada. O que é isso, professora? Nunca ouvi falar disso? Pois é. A teoria da cegueira deliberada, ela foi criada para coibir que aquela pessoa que se vale financeiramente do benefício por conta da exploração do trabalho escravo, se negue a cumprir com seus deveres e suas responsabilidades. Então, como é que funciona? Tem ali a pessoa no topo da cadeia que fica livre de seus débitos, livre de sua responsabilidade, porque ela diz, eu não sabia que aquele produto que eu estava adquirindo para o meu produto final era vindo de trabalho de mão de obra escrava. Eu não sabia disso, se eu soubesse nunca teria feito. Então essa era a maior resposta que se dava. Desenvolveu-se então essa teoria para coibir esse tipo de defesa. Não importa se você sabia ou não, você deveria saber. Por que o valor era tão mais baixo do que o normal? Assim, o que eles estabeleceram? Pela teoria da cegueira deliberada, eu faço a responsabilização de toda a cadeia produtiva, inclusive de quem está no topo. Nessa situação, o que aconteceu faz pouco tempo? Zara, Collins, Marisa, o que aconteceu com essas empresas? Elas foram condenadas. Condenadas por quê? Porque elas utilizavam em sua cadeia produtiva mão de obra com serviço análogo a de escravo. O que essas pessoas recebem quando elas são encontradas nessa situação? Na lei do seguro-desemprego, elas recebem 3 parcelas de seguro-desemprego, além, claro, de todos os seus direitos trabalhistas, tá bom? É isso que acontece. Por último, e para finalizar nossa aula, eu trouxe uma lei daqui de São Paulo. Essa lei, assim, é inovadora e deve servir de exemplo para vários estados. Se cair numa prova dissertativa, a gente não pode esquecer de citar essa lei. Vamos ver? É a lei aqui de São Paulo, uma lei estadual, Lei 14.946 de 2013, de Carlos Bezerra Júnior. Eu sou Joyce Bezerra, né? Mas não sou parente. Creio que não sei. Acho que não. Esse Carlos Bezerra Júnior, ele é um médico e ele também é deputado estadual aqui de São Paulo. Qual era o objetivo dessa lei? Veja comigo, punir empresas que utilizarem trabalho análogo à escravidão em seu processo produtivo. Não é só lá na frente, não é só lá no começo, não me importa, diz a lei, no processo produtivo. Assim eu consigo penalizar aquela cadeia produtiva, inclusive quem está no topo. O que mais? Mexe no bolso com sanções. Perde, então, a inscrição no ICMS, ela é fechada. Os sócios, por 10 anos, não podem realizar transações, pelo menos as formais. E também abarca as empresas e pessoas que forem beneficiárias diretas e indiretas dessa exploração de mão de obra. A gente aprendeu bastante coisa, não foi? Em poucos minutos. Se você gostou, curte aí o nosso vídeo, se inscreve no canal, manda sua dúvida e se você quiser o material dessa aula também. Te espero até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo.